Olá, fiz aqui uma pausinha para o café para conversar com você um pouquinho e falar sobre intervalo intra-jornada. Um cliente nosso acabou de chegar da audiência dele aqui com a doutora Valéria e me fez uma pergunta e eu achei bem interessante para trazer aqui para vocês. Ele me falou: doutor, eu sou vigilante de banco hoje e o meu patrão me pediu para reduzir o intervalo intra-jornada. E ele me perguntou: ele pode reduzir isso sem conversar comigo? Falei para ele: olha, por um acaso eu conheço muito bem a sua convenção coletiva. E ela traz lá, na cláusula 35ª, a seguinte previsão: a face do contido no artigo 611-A da CLT, faculta-se a adoção do intervalo intrajornada de 30 minutos, mediante o ajuste entre o empregado e o empregador. Então vejam só, existe uma previsão na reforma trabalhista de que é possível a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos. A convenção coletiva, mediante negociação, estabeleceu que isso é possível, mas que isso vai ficar na mão do trabalhador, para que ele possa decidir se ele quer ou não reduzir o intervalo intrajornada. E aí ele me perguntou: mas e que diferença faz, doutor? Faz toda a diferença. Você veja, se você está numa jornada de banco, por exemplo, normalmente você trabalha 8 horas e 48 minutos por dia. Então você trabalha 4 horas, faz um intervalo de 1 hora e mais 4 horas e 48. Isso em 5 dias na semana te dá o total de 44 horas semanais. Para esse trabalhador, reduzir meia hora de intervalo faz com que ele vá embora meia hora mais cedo. Então, ele chegou na agência bancária, ele bateu o cartão dele, ele fez o registro do ponto. Ele desempenhou a atividade. Pode ser 3 horas, pode ser 4 horas. Ele não tem uma jornada fixa. A legislação não diz quanto tempo de trabalho você tem que ter para ter o seu intervalo. Ele diz que tem que ser no meio da jornada. Então pressupõe jornada, folga, jornada. Não pode chegar, bater o cartão e sair de folga e aí trabalhar às 8 horas e 48 corrida, e também não pode trabalhar às 8 horas e 48 corrida, bater o cartão como se estivesse saindo para o intervalo, fazer o intervalo, voltar, bater o cartão e ir embora. Você tem que ter trabalho, intervalo e trabalho. Então você chegou, desempenhou a sua atividade, bateu o cartão, desempenhou a sua atividade e entrou para o intervalo. Então veja, ele é vigilante de banco, ele é vigilante de 5x2 ou de 6x1. Ele desempenhou o tempo dele de trabalho de 4 horas, vamos colocar aqui um número redondo para ficar fácil o raciocínio. 4 horas, ele fez um intervalo de 1 hora e aí ele trabalhou mais 4 horas e 48 minutos. Ele totalizou 8 e 48 no dia. Se você reduzir meia hora o intervalo intrajornada dele, quer dizer o quê? Que ele vai terminar a jornada dele meia hora antes também. Então, se ele reduzir o intervalo dele meia hora numa jornada de banco ou numa jornada de 5x2 ou de 6x1, que seria de 7h20, a de 6x1 seria de 7h20 diárias, pressupõe o quê? Que ele vai chegar meia hora antes em casa. E aí você atendeu ao intuito da lei, que é o quê? Você reduz o intervalo intrajornada, mas você permite que o trabalhador vá meia hora antes para casa. Isso é possível? Sim, está previsto na lei. É interessante para o trabalhador, se ele conseguir se alimentar de forma adequada na meia hora que ele tem, isso é ótimo. Ele vai chegar meia hora antes para casa, ele tem meia hora a mais com a família dele, ele tem meia hora para os afazeres particulares dele. Ele falou: mas e se eu fosse um vigilante de 12x36, isso valia a pena? Não. Não vale a pena reduzir o seu intervalo intrajornada para você que é vigilante. E uma observação, vigilante aqui no Paraná, tá? Essa convenção coletiva é válida para o Paraná. Não é interessante você reduzir o seu intervalo intrajornada se você está no 12x36. E por quê? No 12x36, ao contrário do 6x1 ou do 5x2, você tem as 12 horas de jornada. Dessas 12 horas, uma no meio dela é intrajornada. Então veja, você tem 12 horas de trabalho e uma dessas horas o patrão já sabe que você vai descansar por 1 hora. É um direito seu. E se ele não quiser te dar esse direito, ele tem que te pagar 1 hora de intervalo intrajornada. Se você aceita reduzir o seu intervalo para meia hora, você só deu meia hora para o patrão, porque ele vai te dar meia hora de intervalo, ou te pagar meia hora de intervalo, só que nessa meia hora
Você vai ter que comer ali rapidinho, vai ter que conseguir fazer a sua refeição rápida, não vai ter um tempo adequado de descanso, afinal de contas o intervalo é para refeição e descanso, mas você não vai ter a outra meia hora e nem vai sair meia hora antes, porque você vai continuar trabalhando 12. A jornada de 12 por 36 ela é uma ficção jurídica em que você, em tese, pega 6 horas de um dia, 6 horas do outro, encavala tudo no mesmo e colado uma na outra. Então você tem lá 12 horas de trabalho, corridas. Dessas 12 horas, uma é intervalo. Quando você permite que o patrão reduza o seu intervalo para meia hora, você está dando meia hora para ele, sem ganhar nada em troca. Então, não vale a pena para você, vigilante, autorizar a redução da meia hora do intervalo. Ah, mas eu estou no 5x2 e eu já assinei lá, que é comum aqui no Paraná, pelo menos, todo trabalhador na contratação, vigilante, pela peculiaridade da sua atividade, ele já pré-autoriza a mudança de local de trabalho e de escala de trabalho. Pode, se você autorizou, o patrão pode chegar e mudar a tua escala. Então ele te notificou e falou, no mês que vem você vai trabalhar no 12 por 36, vou te mudar de posto e lá é 12 por 36. Pode, se você autorizou, pode. Bom, chegou lá você para trabalhar e o patrão chega e fala, olha, como você me autorizou lá no começo o intervalo de meia hora só, aqui no 12 por 36 eu vou aplicar também. Ele, peraí, eu não quero mais o meu intervalo de meia hora. Eu posso então, doutor, notificar o meu empregador para que ele me volte a conceder o intervalo de 1 hora? Claro. A cláusula da convenção fala, mediante ajuste entre empregado e empregador. Tem que ter vontade das duas partes. Então, o patrão pode até querer que você continue fazendo meia hora de intervalo, mas se não é interessante para você, como não é para o vigilante do 12 por 36, nada mais justo do que você poder notificar o seu patrão e falar, olha, eu não quero mais o meu intervalo de meia hora reduzido porque eu estou no 12 por 36, eu prefiro ter a minha 1 hora de descanso. Afinal de contas, qual é a vantagem que você vai ter? Você não vai sair meia hora antes para ir para casa. E quando você retornar para o 5x2 ou 6x1, passa a valer a pena? Você vai saber melhor do que ninguém. Então, a convenção coletiva teve essa expertise, esse toquezinho de poder prever para você, trabalhador, ajustar com o seu patrão quando é possível e quando não é possível o seu intervalo de meia hora. Bom, você não autorizou o intervalo de meia hora de forma tácita. Você não fez isso de forma escrita. Pode fazer de forma verbal? Eu, Cláudio, entendo que não. Porque a convenção coletiva fala, mediante ajuste entre empregado e empregador. Ela traz ali dizendo, olha, tem que ser de forma escrita? Não. Mas quando você está tratando uma relação contratual, isso faz parte de um termo aditivo do seu contrato, eu entendo que isso tem que ser formalmente formalizado. Afinal de contas, uma empresa com 500 trabalhadores vai saber com quem ela tratou para o intervalo ser de meia hora e de quem não? Não tem como, né? Então, vamos parar para pensar. É um termo aditivo do seu contrato de trabalho. Isso tem que estar escrito. Não pode ser dito pela empresa, não, mas a gente fica nisso no verbal. Isso funciona para quem tem 10, 15, 20 trabalhadores. Eles vão se conhecer os trabalhadores do dia a dia, estão ali na lida diária, conseguem identificar cada um dos trabalhadores. Para quem tem 100 trabalhadores, 500 trabalhadores, vai saber quem foi ajustado de boa com o intervalo de meia hora e para quem não. Não funciona assim, você sabe, eu sei. Isso é uma questão de conhecimento público, isso é notório. Não tem como estabelecer no diálogo uma peculiaridade tão específica do intervalo entre a jornada de 500 pessoas e lembrar depois de quem foi e quem não foi. Então eu entendo que tem que ser por escrito, tá bom? Pensamento meu, minha opinião a respeito. Tá, segunda questão. O meu patrão, então, ele não pegou a minha autorização e ele reduziu o meu intervalo para meia hora, tá? E ele não me concede o intervalo. Ele pode me indenizar só essa meia hora? Veja, vamos partir do pressuposto que você não autorizou a meia hora do intervalo, tá? Você não deu autorização para ele. Ele tinha que ser um intervalo de 1 hora. Você passou a ter o direito, então, de um intervalo. Você tem direito, então, de um intervalo de 1 hora. O teu patrão está te pagando meia hora. O que ele está te devendo? Meia hora de intervalo. Intervalo, ok? Bom, vamos a outra consideração. Você autorizou a meia hora de intervalo.
Ele pegou e aí ele veio e ele tá te indenizando essa meia hora de intervalo. Pode? A CLT autoriza, tá? A CLT autoriza que o intervalo seja indenizado, tá? E aí uma questão que tem também, que é a inovação da reforma trabalhista, é que o intervalo indenizado, ele é de fato uma indenização, ele não dá mais direito ao trabalhador de reflexo em 13º, férias, fundo de garantia. Essa é uma inovação também da reforma trabalhista. Bom, o teu intervalo está sendo indenizado de meia hora, mas ele não te reduziu o horário de trabalho. Você continuou entrando e saindo no mesmo horário de sempre. Então veja só, você tinha um horário de ingresso, 1 hora de intervalo e um horário de saída. O patrão chegou para você e falou: olha, vamos reduzir o seu intervalo? Vamos. Ele falou: tá, vou reduzir o seu intervalo, mas vou te pagar essa meia hora de intervalo, tá bom? Você não vai tirar o seu almoço, mas eu vou te pagar ele. Isso pode virar regra? Pode, tá lá na CLT, dizendo que se o intervalo não for concedido, ele pode ser indenizado. Bom, o trabalhador então já sabia. Meu horário de ingresso continuou sendo o mesmo, eu passei a fazer meia horinha de intervalo, mas o meu horário de saída continuou sendo o mesmo. Tá correto isso? Não. Veja só, você continua entrando no mesmo horário, fazendo meia hora de intervalo, que está sendo indenizado ou concedido, e aí você está saindo do trabalho no mesmo horário. O que está acontecendo nessa redução do intervalo? O patrão está ganhando meia hora de trabalho a mais. Você tinha que estar saindo meia hora antes. Se você não passou a sair meia hora antes, o patrão está te devendo meia hora extra de trabalho. Não é meia hora de intervalo, é meia hora extra de trabalho. E qual é a diferença da meia hora extra de trabalho da meia hora de intervalo intrajornada? A hora extra de intervalo tem reflexo no seu 13º, férias e fundo de garantia, porque é verba remuneratória. Então, se você acertou com um patrão meia hora de intervalo, ele tem que te mandar embora para casa meia hora antes. Se ele não está fazendo isso, lute por meia hora extra de jornada e não por meia hora de intervalo intrajornada, porque o intervalo intrajornada é só a verba da meia hora. Elas representam as importâncias a mesma coisa, mas o reflexo que a hora extra dá é muito maior, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, nos procure, faça uma pergunta aqui no chat ou ligue para a gente, entre em contato com o nosso escritório e a gente vai tirar suas dúvidas. Um bom café. Até mais.